E ainda falando sobre assuntos internacionais, esse que mexe com muitos brasileiros em busca da cidadania italiana, a Corte Constitucional da Itália deve divulgar até quinta-feira, 31 de julho, a decisão sobre a constitucionalidade do reconhecimento da cidadania italiana por laço sanguíneo, sem limite de gerações. O parecer deve ser emitido antes do recesso do Judiciário italiano, que começa na sexta, dia 1º de agosto. A audiência realizada em 24 de junho em Roma foi convocada após o Tribunal de Bolonha levantar dúvidas sobre a validade do artigo 1º da Lei de 1992, que embasa o atual modelo de cidadania italiana por linhagem. Outros tribunais, como os de Milão, Florença e Roma, também interromperam processos semelhantes à espera da definição da Corte. Para a gente entender mais sobre esse assunto, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Dr. Giovanni Bonato, advogado que acompanha muitos desses casos relacionados a brasileiros em busca da cidadania italiana. Dr. Giovanni, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês presentes. E, com efeito, eu posso falar desse julgamento, porque eu fui um dos advogados. Por favor, doutor. Fui na audiência. Tudo certo? Tudo certo. Era exatamente minha primeira pergunta. Como é que o senhor vê esse momento e a expectativa para quinta-feira? Sim, então, como já disse, eu fui um dos 6 advogados que fiz a sustentação oral. Eu estava presente no dia 24 de junho. E eu também sei que a sentença deve sair até o final do mês. Eu estou confiante em relação a esse julgamento, porque é um julgamento que diz respeito aos processos protocolados anteriormente à entrada em vigor do decreto Tajani, aquele decreto que nós sabemos que visa limitar a transmissão da cidadania. Portanto, será um julgamento fundamental, porque poderá dar um norte, uma orientação sobre o posicionamento da Corte. Eu tenho muita confiança no judiciário italiano, nas cortes superiores, que sempre foram a favor da cidadania italiana aos descendentes. É um julgamento histórico que poderá ajudar milhões de pessoas. Eu digo que nós estamos entrando, e já entramos com ação de inconstitucionalidade sobre o decreto Tajani, e nós suscitamos a questão, eu como advogado também, num processo de Torino, e esse juiz de Torino remeteu a questão à Corte Constitucional, portanto teremos um outro julgamento sobre o decreto Tajani, que vai acontecer por volta de fevereiro, março do ano que vem. Mas já essa primeira sentença poderá dar uma orientação muito importante para nós. Para quem não está acompanhando de perto esse noticiário, doutor, a mudança afeta o reconhecimento da cidadania por descendência. A limitação agora é exclusiva para filhos e netos de cidadãos italianos. Quem for bisneto, quem tiver um parente mais distante, mas com o mesmo sobrenome, não consegue mais essa cidadania? Isso porque dia 28 de março desse 2025 o governo approvò uma medida provisória que foi depois ratificada pelo Parlamento italiano, que limita a transmissão a 2 gerações. O problema é que essa medida é retroativa, portanto, ao nosso ver, é uma medida totalmente inconstitucional e nós estamos já questionando isso na Corte Constitucional italiana, na parte em que essa limitação se aplica a quem nasceu anteriormente ao 28 de março de 2025. Portanto, nós já estamos dando uma batalha sobre isso. É claro que atualmente quem é bisneto, trisneto, não consegue tirar a cidadania no consulado. Não consegue porque os consulados suspenderam esse tipo de atendimento e também não consegue tirar a cidadania administrativamente na Itália. Mas sobra sempre a ação judicial.
porque a ação judicial é permitida. Então, nós, eu, como outros advogados, estamos ajuizando ações também para bisnetos e trisnetos de italianos, porque na justiça pode obter o reconhecimento. Conosco também a Nath Lucchesi, que é da região da Toscana, cidade de Lucca, e que faz a sua pergunta para o doutor Giovanni Bonato nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. E para quem quer trabalhar, existe alguma novidade em relação, para quem não tem cidadania, é descendente italiano, quer trabalhar na Itália, existe alguma novidade nesse quesito? Existe alguma novidade, mas, aliás, eu acho uma medida desproporcional e que fere o princípio da irretroatividade das leis, porque o que eles fizeram, eles estavam tratando os ítalos descendentes como estrangeiros e, portanto, estavam prevendo alguns fluxos, alguns números reservados de permesso di soggiorno, che seria un visto di trabalho, para ir para a Itália. Mas isso ainda é andamento e vai ser aprovado nos próximos meses. Mas realmente o governo, o que ele fez de maneira inconstitucional, é como se ele tivesse regredido, no, a posição dos ítalos descendentes que foram degradados de cidadãos para estrangeiros. E com a medida discrecional, o governo prometeu algumas cotas de residência, vistos de trabalho para os ítalos descendentes que agora são considerados estrangeiros. Mas, repito, é algo de inconstitucional que nós estamos combatendo na corte e que eu acho nós iremos ganhar. Doutor, existem algumas restrições ou regras, como, por exemplo, obrigatoriedade de ter o idioma italiano fluente, de ter um contato direto com o seu ancestral ou com um familiar da mesma família que esteja morando no país, ou a descendência por si só já era o suficiente para garantir a cidadania italiana? De acordo com a lei anteriore ao decreto, era sufficiente apenas demonstrar a descendência de italiano, porque a lei é muito clara em dizer que é italiano, o filho de cidadão italiano, e podia ir atrás de 3, 4, 5 gerações. Era preciso demonstrar apenas a linha de descendência, sem que havia nenhum requisito de língua, de conhecimento da história italiana e de ligação com o território. Esse era o quadro anteriore ao 28 de março. E agora esse decreto limita a 2 gerações, mas não prevê nenhum esame de língua nem prova de conhecimento da história italiana. Tem ainda a prova de língua italiana para um cônjuge. O cônjuge que é casado com um italiano e que mora no exterior, eles moram no exterior, o cônjuge, para apresentar o pedido de naturalização, deve apresentar também o pedido de proficiência de língua italiana. E havia propostas, antes da aprovação da lei número 74 de 2025, de introduzir uma prova de língua para todos, mas não vingou, essa proposta não vingou. Mas realmente o que está atrapalhando e incomodando o reconhecimento atualmente é o limite a 2 gerações, que, repito, nós estamos combatendo e que eu estou confiante que esse limite vai cair em relação às pessoas que já nasceram antes do 28 de março de 2025, porque deve se aplicar um princípio constitucional e, eu diria, transnacional, que é o princípio que eu falo em latim, tempus regit actum, ou seja, a lei que disciplina um status, uma posição jurídica, é aquela lei que era em vigor no dia do nascimento da pessoa. Se uma pessoa nasceu em 2024, deve ter
a posição jurídica disciplinada pela lei que era em vigor no dia do nascimento e não por uma lei que entrou em vigor depois e que não pode se aplicar retroativamente. Para a gente finalizar, Walter Sena, também conosco aqui nos nossos estúdios, nosso convidado hoje, o Dr. Giovanni Bonato. Sena, bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, doutor Giovanni. Eu queria saber o seguinte, a gente tem observado ultimamente um aumento de pessoas, de brasileiros que têm descendência italiana procurando realmente retirar cidadania. Tem até escritórios especializados aqui no país fazendo propaganda que tem facilitações nesse sentido. E a pergunta objetiva para o senhor é o seguinte: o setor de imigração dos estados da Itália, as autoridades italianas, do governo italiano, tem algum mapeamento do perfil do que essas pessoas estão efetivamente procurando? Se é ter facilidade para transitar pela Europa, ou se é para efetivamente morar na Itália, coisas dessa natureza? Sim, bom dia, eu acho que não tem um mapeamento do perfil de quem está procurando, não tem um mapeamento oficial e ministerial, mas eu, como advogado italiano há 20 anos e também advogado brasileiro, porque depois eu vim no Brasil há 10 anos atrás, convalidei meu diploma, então eu passei na prova do OAB, eu abri meu escritório também no Brasil e sou especializado nessa matéria. Mas eu posso falar pela minha experiência de clientes. Então, os clientes buscam, é heterogêneo o motivo da busca da cidadania. Tem aquele cliente que quer apenas estreitar laços com suas raízes. Por exemplo, um cliente eu tive de 80 anos, que está aqui no Brasil, está bem no Brasil e queria apenas o passaporte para lembrar do avô que era nascido na Itália. Então é um motivo romântico, eu diria, de apego à família. Tem aqueles outros clientes que têm entre 20 e 30 anos, que querem fazer um mestrado na Itália, ou na Europa, um doutorado, e daí a matrícula com uma cidadania europeia é muito mais barata do que uma matrícula numa universidade europeia sendo estrangeiro. Ou tem aqueles que querem exercer a profissão de médico, de engenheiro, de arquiteto, de advogado na Europa. É claro que, tendo a cidadania, é muito mais fácil aceitar uma oferta de trabalho. E tem, por fim, aqueles que têm uma vida estável no Brasil, que têm um trabalho, mas que estão tirando a cidadania para os filhos, porque os filhos menores nunca se sabe o que acontece, o que vai acontecer na América Latina, mas nunca se sabe o que vai acontecer no mundo, por causa dessas instabilidades de Trump, da guerra, Rússia e Israel. Então, simplesmente tem pessoas que querem dar essa possibilidade aos filhos, e, portanto, os filhos, sendo italianos, são europeus e daqui a 10 anos poderão emigrar para a Europa sendo cidadãos. Então, tem várias categorias, mas não tem um mapeamento feito pelo Ministério do Exterior, mas apenas eu posso dizer pela minha experiência como escritório. Aqui, uma última pergunta rápida que chegou aqui do nosso ouvinte, que acho que pode ser a dúvida de outras pessoas também, doutor. O Hermenegildo, final do telefone 3766, ele questiona: quem tem cidadania tem algum benefício previdenciário? Mas sì, tem benefício previdenciário, só que é ligado à moradia na Itália. Então, Perfeito. todos os benefícios patrimoniais que uma pessoa pode obter, então, previdência, saúde, indenização por causa de uma aposentadoria de velhice, tudo isso é ligado à residência na Itália. Ou seja, um dia, um cidadão reconhecido que for morar na Itália poderá beneficiar desses benefícios econômicos e patrimoniais. Esses benefícios não são atribuídos para quem mora no exterior, porque são benefícios ligados à presença no território italiano.
Assim como é importante dizer que não tem nenhum ônus e dever patrimonial para aquele ítalo-brasileiro que mora no Brasil e que não tem renda e que não tem imóveis na Itália. Ele não é obrigado a pagar os impostos na Itália, porque o princípio italiano segue a regra da territorialidade. Paga impostos na Itália só quem reside na Itália ou tem bens imóveis na Itália. Nós conversamos com... o IPTU, o equivalente do IPTU. Perfeito. Nós conversamos com o Dr. Giovanni Bonato, tirando dúvidas sobre a cidadania italiana numa semana em que devemos ter uma decisão da justiça do país europeu. Dr. Giovanni, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Esclarecedora a conversa. E... Até mais. Obrigado. Até mais. Até mais. Muito obrigado pela atenção com o Dr. Giovanni Bonato aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes.